Ou de casa ou de fora, você que está no trânsito, no ônibus, no trabalho, dando aquela escapadinha, embarque conosco em mais um episódio do Disparate, o podcast do Disparada. Eu sou Álvaro Camões Padilha e me acompanha nessa o sociólogo, patriota e, sobretudo, palpiteiro Arthurito Silva. Boa noite. Boa noite, bom dia, boa madrugada, seja qual for o horário que você estiver escutando. É uma honra poder estar aqui no Estúdio Elétrico Padilha para mais um Disparate, discutindo com você, ouvinte, sobre ela. A indispensável questão nacional. Só se fala em outra coisa. E dela não se fala. Mas hoje a gente tá aqui para mudar isso junto, mais uma vez, do querido amigo, diretor da Secretaria de Cultura do Guarujá, músico, colunista e também editor do Disparada, Renato Zácaro, meu compadre, meu camarada, boa noite, bem-vindo de volta. Boa noite, Álvaro Padilha, meu compadre, boa noite, meu camarada Arthur Silva, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez no moderno portal do nacionalismo brasileiro, que é o Disparada, do qual eu tenho muito orgulho de ser colunista e um dos fundadores. Vamos lá para mais um Disparate, obrigado mais uma vez pela gentileza do convite. É isso. Já, será que o Renato vai poder parar de agradecer o convite, Arthur, ser incorporado de vez? Eu acho que a gente tem que recrutar ele, hein? Eu acho. Tem que recrutar ele, reter, com talento desse não se acha sempre. Vou mandar 1 quilo de pé de moleque de Eloy Mendes lá pra casa dele, tenho certeza que isso o conquistará. Ô Renato e Arthur, vocês me permitem, eu vou fazer o jabá, senão o patrão, né? Corta o orçamento. Corta o orçamento e ó que o salário, ó. É o seguinte, o Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparada, que já recebeu grandes nomes, como o ex-ministro Aldo Rebelo, Christian Lynch, Elias Jabor, Diego Pautasso, o ministro Bresser Pereira, o Nelson Marconi, o chanceler Celso Amorim, Pedro de Barros, Gustavo Castanhon, o José, está em novo formato, mais arejado e de nome novo, Questão Nacional. Então não perca o próximo programa, o Arthur aqui e o Diego Pautasso recebem mais uma vez Aldo Rebelo, dessa vez junto do Luciano Rezende, para discutir o papel da agricultura no desenvolvimento nacional. Dia e hora, segunda-feira, 10 de maio, 20 horas, no YouTube do Dispa. Falando nisso... É 17 de maio. 17 de maio, 17 bem de maio. observado. Falando em YouTube do Dispa, Arthur, tem que entrar lá, seguir o canal do Disparada, ativar o sininho, também entrar no Instagram, no Facebook, seguir a gente lá. E se quiser falar com a gente em linha direta, com o Renato, com o Arthur, comigo, mandar perguntas, pode procurar a gente nas redes, o Renato no Twitter é o Renato AB Zácaro, o Arthur é o Arthur... PPS. PPS. Com TH. Não tem nada a ver com o partido. É meu sobrenome. Ah, tá. E eu sou o @Álvaro Padilha, simples assim. Você também tem a opção de entrar lá no supergrupo do Disparada no Telegram e a gente tá sempre lá pegando perguntas, como pegamos hoje, né? Dizer também que o Disparate, o Questão Nacional e outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês. Para dar essa essencial ajuda, então, acesse o disparada.com.br/doe e solta o dinheirinho, camarada. Solta os cobre. Senão o Brasil nem o Disparada vão pra frente. Não é isso? Exatamente. Vamos aqui pro primeiro bloco do programa, esse primeiro bloco que tem o nome aprovado pelo Renato, será? O Renato, Papum é um bom nome de bloco? Eu gostei, esse aí eu achei muito bom. Tá, e o segundo Parabéns bloco, que é o Bate-Papo da Conjuntura, que é uma unanimidade aqui, que é uma merda de nome, continua. Não, e esse nome é um ótimo nome para reunião de centro acadêmico, incrível. Eu senti uma crítica aqui, pesada. Sim. Nada, imagina. Vamos lá, o primeiro papum, um tema marcante, um ocorrido aí da semana, que foi a operação policial lá no Jacarezinho, né? Para tratar disso, eu vou ler aqui um tweet que o Ciro Gomes fez. Ele escreveu o seguinte, Renato e Arthur, aspas para o Ciro Gomes: o que aconteceu hoje na comunidade do Jacarezinho é um Carandiru a céu aberto, uma nova Candelária.
Até quando o Haiti é aqui? Até quando vamos assistir às chacinas a céu aberto, a dor no mesmo céu descoberto, a morte de pobres, de negros, de irmãos indefesos? E essa anestesia mórbida que tentam nos injetar nas veias, morrem 420 mil de Covid, morrem 25 pessoas numa ação policial, morrem bebês assassinados a sangue frio. Isso é Brasil? O que está acontecendo conosco? Nada mais nos comove? Nada mais nos faz ser o que sempre somos? Quem deseja mesmo transformar essa realidade deve compreender que o que nos levou até aqui e ajudar a mudar o rumo do país, insistir nas mesmas soluções, nos fará lamentar mais mortes e violência. Arthur, começo por você. Há uma avaliação ampla aí de que foi uma chacina a céu aberto, a operação policial no Jacarezinho, que, salvo engano, o Ciro aqui falou em 25 mortes, mas a contagem atual já é de 28 mortes. É por aí mesmo? Foi uma chacina a céu aberto, Arthur? Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que chama a atenção, sobretudo considerando que a gente está no meio da pandemia, considerando a crise que o Brasil está passando, é a completa devastação do tecido social brasileiro. Esse é o verdadeiro diagnóstico. Porque muitas vezes a gente vê essas análises apressadas que procuram apontar culpados, apontar dedos e tal, e não vê o mérito da questão. Porque o mérito é o seguinte: o Brasil dependente, o Brasil sofrendo um processo de colonização, é um país que é destruído em suas bases e a gente vive uma guerra civil cotidiana. Não é normal, a gente não pode aceitar como uma coisa assim, com a normalidade que é aceita, 60 mil mortes violentas no país por ano. É isso que está acontecendo aqui agora. E o seguinte, existe um sócio oculto no crime organizado que é muito pouco citado e que tem que ser, assim, colocadas claras, né? Que é quem? Que é o tráfico internacional de drogas, que é a figura do doleiro, que é como entra a arma nesse país. Porque veja só, olha que loucura a contradição. O Brasil é um país tão desindustrializado que até as armas que o crime organizado usa, muitas vezes são importadas. Essas AK-47 que a gente vê na mão de traficante, rifle, fuzil, arma de grosso calibre, isso entra no Brasil importado via mercado negro. Então o que acontece? A gente tem uma situação no país que a gente não consegue planejar de tal forma o nosso comércio externo, que é tão grande as coisas que podem entrar por porto, por corrupção, via crime organizado, via nossas fronteiras descontroladas, etc., que a gente vive essa situação de guerra civil. Por exemplo, eu fico embasbacado, porque é o seguinte, qualquer transação internacional, o real não vai ser aceito, porque o real é uma moeda fraca. Então o traficante, o pessoal do crime organizado, vai descolar essas armas aonde? Vai descolar essas armas com dólar. Ou seja, tem a figura do doleiro. E vamos ser francos aqui, né? Vamos ser francos numa coisa. Quem sempre instrumentalizou geopoliticamente o tráfico de drogas foi a CIA e os Estados Unidos. Eles fazem isso na Colômbia, eles fizeram isso no Afeganistão, fizeram no Laos durante a Guerra do Vietnã, que é uma coisa que é pouco comentada. E a CIA, ela tem um problema grave, que é o seguinte, nem sempre ela consegue o orçamento dela, digamos assim, nos meios legais dos Estados Unidos, né? Muitas vezes ela faz triangulações meio bizarras, né? Como ficou muito famoso no caso dos Contra, na Nicarágua, né? Que faziam o quê? Pegavam armas que deveriam ir para poder as armas chegarem na Nicarágua para a guerrilha de direita, para os contras, era triangulado com o Irã, né? Num esquema tenebrosamente corrupto da CIA, né? Tá. Isso é que é importante deixar claro, né? Ou seja, é disso que eu queria ressaltar, na verdade, que independente do mérito da questão, o Brasil vive uma guerra civil que é um projeto para manter a gente colonizado. É isso que tem que ser dito. Perfeito. Renato, tua impressão sobre a operação policial no Rio de Janeiro, no Morro do Jacarezinho? Eu acho que é uma tristeza sem fim, né? São homens miseráveis morrendo nas mãos de outros homens miseráveis, né? E é um país desgovernado, e esse pantanal de sangue que a gente se afoga, é um pantanal mórbido, é uma ausência de gente até pra gente culpabilizar, de fato. E acho que o Arthur tem um caminho interessante, e eu gostaria de fazer uma outra contribuição, de que há sempre a questão no Rio de Janeiro da milícia, que é um projeto armado de poder, de território, e é uma coisa que não pode ser ignorada. Evidentemente não tem elementos, ninguém tem hoje para dizer que essa foi uma ação de limpeza da milícia ou coisa desse tipo. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso é ver que esse tipo de poder paralelo, seja pelo tráfico ou seja pela milícia, ele só se multiplica na ausência do Estado.
E essa ausência do Estado brasileiro passa por uma falta de projeto, e isso é repetitivo, é evidente, mas é uma coisa importante da gente ressaltar. É um país que é desgovernado, não tem para onde ir, é um país à deriva. E isso tem isso reflete muitas outras coisas. Eu acho que, assim, no final das contas, é um episódio triste, é um episódio que eu tenho até dificuldade de ficar falando mais sobre isso. Mas eu quero sintetizar mais uma vez e repetir essa frase. São homens miseráveis morrendo nas mãos de outros homens miseráveis. Renato e Arthur... Isso é um problema que... Desculpa, Renato, te interrompi? Não, tranquilo. O Arthur, isso só comprova o absurdo que é defender o neoliberalismo no Brasil, né? Já há um vácuo da presença do Estado absurda. Eu fico pensando no limite ideológico que tem que ser natural que se imponha o neoliberalismo num país que tem um Nordeste, que muitas vezes falta coisa básica, como água encanada, esgoto, agora voltou a faltar alimento, tem um vácuo de Estado fudido nas favelas, nas periferias. Tipo, não é possível se falar em neoliberalismo aqui no Brasil. Isso é suicídio absoluto. A gente sabe o poder devastador que ele teve nos Estados Unidos, que é a maior nação do mundo, e agora precisa fazer tudo diferente. Aqui no Brasil chega a ser uma covardia, né? Falar de neoliberalismo. Você deu na goela, Padilha, e o Renato também deu na goela, porque a questão é exatamente isso. Acho que, se a gente for ver o vínculo do neoliberalismo com o crime no Brasil, com a violência urbana absurda que a gente vive aqui, tem dois aspectos, né? Um subjetivo, ideológico, que é esse ultra-individualismo consumista, né? Que arregaça com o espírito das pessoas, né? E, enfim, coloca elas com expectativas completamente reais de padrões de consumo e de vida, né? E o segundo aspecto é o objetivo, que é exatamente o que você falou. É a implosão do Estado Nacional e da falta de controle que a gente tem sobre instrumentos básicos de soberania econômica que se traduzem, por exemplo, na entrada de armas, no tráfico de drogas, os doleiros, etc, né? É um absurdo existir doleiro. É a coisa... Como é que você tem dinheiro que não é rastreável? Isso só é possível graças à presença do imperialismo aqui. Perfeito. Fechamos aqui o primeiro papum? Vamos pro segundo, nunca é notícia boa, né? E essa diz respeito a essa juventude que vem nos assistindo. Renato e Arthur, eu tô animadaço. Foto que eu recebo do pessoal ouvindo disparate no carro. O pessoal tira selfie no busão de fone e marca, tô ouvindo disparate. Muito jovem com a gente, muito jovem do Rio de Janeiro também. E nosso papum diz o seguinte, o segundo papum. A UFRJ, tradicionalíssima faculdade do estado do Rio, né? A Federal do Rio de Janeiro, corre o risco de fechar as portas no segundo semestre. O UFRJ, que se não estiver equivocado, é herdeira da Universidade do Brasil, quer dizer, uma das universidades mais tradicionais do Inclusive, Brasil. a Faculdade de Direito da UFRJ chama Nacional, né? Exato. E é uma tristeza, né? É uma falta de respeito com a nossa tradição intelectual e cultural brasileira, né? E, enfim, parte do desmonte da nossa estrutura de educação e cultural. Ô Arthur, não sei se eu... Desculpa te interromper, mas... Essa faculdade não anda a duras penas de 2 anos pra cá. Esse desmonte não diz respeito apenas ao governo Bolsonaro. Não, você deu na goela. Vamos lembrar, eu não conheço a estrutura, o organograma da UFRJ, mas a gente tem que lembrar do incêndio do Museu Nacional. Né? Tá. Que foi uma tragédia colossal, mas é uma tragédia anunciada, porque todo mundo que comentou sobre a tragédia do Museu Nacional falou que o problema foi a total falta de orçamento do museu, a situação de abandono que estava, que provocou o incêndio. Aqui em São Paulo, a gente quase que bateu na trave com uma coisa parecida com isso, que é aqui no Museu do Ipiranga, que também tava às traças, né? Mas eu achei muito legal um tweet que saiu no tweet da Tabata Ganga, que mostra como os cortes do orçamento da educação e, sobretudo, das instituições federais de ensino superior, as IFES, né, vem, desde o quê? Do governo da Dilma. E o aprofundadíssimo. O que a gente vê? Né? O governo da Dilma, os governos petucanos, né, governos petistas, se arrogavam, digamos assim, a honra, né, de ter expandido o complexo das universidades federais, de ter expandido a oferta de vagas, o que de fato aconteceu e de fato foi muito bom, inclusive com Reúne e outras iniciativas. Porém, o que eles não contam é que eles tiraram o orçamento dessas faculdades e não deram estrutura para elas continuarem funcionando. Aqui em São Paulo, se eu não me engano, a Unifesp, que abriram um campo em Osasco, não tinha bandejão, não tinha estrutura mínima para continuar funcionando. E isso se traduz na qualidade do ensino, que caiu muito. Aí o Haddad vai lá no Flow
né, no Flow Podcast, e quer colocar a culpa no Paulo Guedes, sendo que, na verdade, é dele essa estrutura de inchaço de fábrica de diplomas no Brasil para um país desindustrializado que a pessoa não ia encontrar emprego. Então venderam gato por lebre durante a época petista. Diziam que, não, agora a gente vai fazer uma revolução no ensino superior, agora vai todo mundo ter diploma e tal, sendo que, na verdade, é um diploma esvaziado, sem orçamento, com as federais capengas e, enfim, cai nos pedaços. O Arthur, eu acho interessante eu já vou mandar a bola pro Renato ali. Eu vou ler o que a camarada Tabata Ganga aqui compartilhou. Ela dá o número, a diminuição do orçamento. Esse é o orçamento das federais, é isso, Arthur? É o orçamento consolidado das federais, se não me engano. Isso aí são os valores dos cortes. Né? Eu vou ler como eu lia o aumento dos números de mortes da Covid, porque é uma coisa que eu trato com a mesma gravidade. Educação não é brincadeira, já diria o velho Brizola. Em 2012... o orçamento era de 773 milhões, em 13, 735, 14, 611, 15, 606, 2016, 541, já perdeu 200 milhões de orçamento, hein, em 4 anos. Em 2017, 487, 18, 430, 19, 389, 2020, 306 e 21, 299. A gente precisa apontar os culpados, né? Renato? Olá. Tô te ouvindo, Renato. Bom, vamos lá. Eu acho que não dá para esconder os culpados. E isso já vem lá de trás. A política neoliberal dos tucanos e dos petistas é responsável por isso aí. A política liberal, que vem desde Fernando Collor e que passa, sim, pela gestão, inclusive, do senhor Fernando Haddad, que foi no Flow, vou tirar a culpa dele mesmo, né? Fala, não, a culpa é do Paulo Guedes. Quer dizer, o Paulo Guedes, ele evidentemente é um cara menor, uma figura que a gente não tem nenhum apreço, muito pelo contrário. Um canalha. Só que ele tá lá há 3 anos, né, cara? É um canalha. E ele tá lá há 3 anos, né, cara? E como você mesmo acabou de falar do tweet da nossa camarada Tabata Ganga, é uma coisa que, assim, já não vem de agora. O Haddad encheu os bolsos da Croton, né, durante a gestão dele no MEC. As universidades privadas nunca ganharam tanto, né, assim como os bancos. A gestão petista fez uma distribuição de rendas avessas, literalmente, né? Enquanto as faculdades públicas não tinham nem banheiro, eu aposto que no INSPER, onde ele dá aula, as coisas são melhores, né? Assim, eu acho que, no fim das contas, a gente tem que ter na cabeça que um projeto liberal no Brasil, que começa a partir do senhor Fernando Collor, tem uma pausa com o breve governo do Itamar Franco e perdura até o momento, é responsável, é a mesma política. Eles fazem a mesma coisa. E sobre o senhor Fernando Haddad, que ficou 4 horas no Flow, puta, cara, insuportável. Aliás, uma tarefa... Você ouviu inteiro, Renato? Longe ficar assistindo. Deus me livre, cara. Eu tenho trabalho. Você tem filha pra criar, né, Renato? Né, cara? Tenho filho pra criar, vou ficar perdendo tempo com esse cara. Esse cara não negocia nada, esse cara não participa de nada. Ele fica falando um monte de besteira ali. Inclusive, olha, eu tive a impressão de que ele devia ter comemorado que o Bolsonaro não foi nos debates, porque, ele não conseguiu debater com o Monark. Ô, Renato, eu vi um tweet de um amigo nosso, quer dizer, um tweet não, um amigo nosso mandou uma mensagem que foi muito engraçado, que alguém mandou que o Lula, o Haddad e o Renan, salvo o maior engano, Renan Calheiros, se encontraram, né, pra discutir alguma coisa. E aí ele mandou o seguinte: se o Haddad foi, é porque não discutiram nada importante. Era o Kassab. Era com o Kassab, exatamente. Nossa. E é bem isso, né? Exatamente. O Haddad não joga papel nenhum. Não, e aí você pensa que... Não, e você pensa que o seguinte, cara, o PT quis empurrar esse poste pra gente como presidente. E agora fica chamando todo mundo que votou no Bolsonaro de fascista, cara. Ô, Renato, é uma falta de responsabilidade empurrar uma coisa dessa. Imagina se o Haddad fosse um chefe de Estado no meio de uma pandemia com um profundo conflito geopolítico. Esse cara não consegue discutir com o monarca, ele vai discutir com o Putin, vai discutir com o Biden, vai se colocar numa mesa redonda internacional. Não tem como, não tem condição uma coisa dessa. Sim. Papum feito aqui, Renato e Arthur? Feito. E só pra elogiar o povo de São Paulo, que deu a ele o lugar de destaque que ele merece, atrás dos brancos e nulos. Ô, Renato, a gente tenta não falar do PT, diluir um pouco, né?
A gente bate no Bolsonaro, ele merece, a gente bate no PT demais também, às vezes, né? Mas aqui, eu tenho uma coisa aqui, que isso aqui ficou até... Vai no roteiro, não vai, não vai. Foi Renato e Arthur, o PT realiza seu grande sonho. O PT entrou pra Faria Lima de mala e cuia. O Infomoney, no dia 11/5, traz o seguinte: um novo projeto de negócios quer unir investimento e ideologia. Agora, simpatizantes de esquerda têm uma fintech, uma startup de serviços financeiros e uma operadora de telefonia celular à disposição. É o tal do Left Bank. Eu acho que vai dar certo, né? Porque lucro pra banco é o que o PT sabe fazer de melhor, não é, Arthur? Não, eles cumprem o seu tarefa histórica. Abriram o banco, abriram uma fintech, que não é nem um banco. Left Bank, cara, Renato. Left Bank, o banco da esquerda. A fintech da esquerda. Não! Eu acho incrível como o PT nasceu se mirando no Solidariedade polonês, e agora ele é uma filial do Nubank, né? É o filial do Nubank. Não, quando eu vi essa notícia, eu falei, essa veio de graça, né? Porque não tem como, cara. Como é que a gente não vai colocar isso no roteiro? Os caras abrem um banco chamado Left Bank. E o melhor, eu faço questão de citar as aspas do Marco Maia, que é um ex-deputado petista, né? PT do Rio Grande do Sul, né? PT do Rio Grande do Sul, acho que ele tem mandato ainda. Que agora é o diretor-geral do Left Bank. É CEO ele? Desculpa, Renato. Ele é CEO, né? CEO de banco. Que maravilhoso, deputado petista, né? Sim, sim. Linda. E foi presidente da Câmara, né? Não é nem mais a esquerda caviar, agora é a esquerda... O quê? O que os caras devem comer na Faria Lima nessa altura do campeonato? Não sei. Patinete, esquerda patinete. Os hábitos alimentares... É a esquerda patinete, cara. Os hábitos alimentares da Faria Lima são do meu completo desconhecimento. Eu posso ler as aspas aqui do Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. A ideia não é fazer discriminação, mas aproximar grupos de interesse que se interrelacionam em bolhas. É como se esses consumidores fossem comprar uma marca de roupa com a qual se identificam. Não, é impressionante. Eles estão em casa, né, cara? É uma coisa assim, você vê que é tão estético o PT. Eu acho isso aqui brilhante, cara. É tão estético que dá pra você abrir uma fintech usando o radicalismo, o suposto radicalismo retórico e tal. Agora, a coisa que vai mais engraçada possível, eu preciso que tenha imagens desse Left Bank. Porque eu quero que eles façam uma sede e a gente possa ver a sede na Faria Lima, entendeu? Num prédio bem daqueles, bem brega, de vermelho. O vidro meio avermelhado, entendeu? Assim. E, pô, e tem que ter uma foto, né, do Marcos Lisboa na entrada, cara. Porque sim. É o grande ideólogo petista. Sim. O Joaquim Levy, então, que é o quê? É o Che Guevara do PT, né, cara? Tem que ter um busto do Joaquim Levy na entrada. Não, e eu só queria... se o PT tiver realmente a coragem de privilegiar os seus quadros históricos, que bote o Mercadante pra administrar. Porque de mercado, o Mercadante entende. Com certeza. Com perdão do trocadilho. Não, cara, só pra deixar uma coisa clara pro nosso querido ouvinte, é o seguinte, isso não é uma implicância qualquer. Essas pessoas representam um projeto de poder que é corresponsável pela tragédia que a gente vive hoje. Então tem que ser tratado dessa forma, não tem essa de união com... Esse é um projeto divergente, é um projeto liberal com o qual a gente não conversa em nenhum momento. Não, Renato, mas tudo bem se der um bife pro pobre comer no final de semana. É incrível. Deixar viajar de avião, que é o grande problema do Brasil, é viajar de avião. Agora esse povo tá tudo aí atrás na fila do auxílio emergencial, aglomerado nas filas das caixas econômicas pelo Brasil, aí colado uns nos outros a partir das 7 da manhã. É isso que é o resultado de viajar de avião. Corta orçamento de universidade pública, faz a farra do boi com a Faria Lima, mas aí dá um filé de frango lá pro pobre e a gente tem que se contentar, não pode falar mal, porque senão corre risco de ser taxado de fascista e reacionário, né? Não, porque progressista é o quê? Abrir uma fintech, né? Distribuir o quê? Um nadinha de renda pra compensar a completa destruição do tecido industrial brasileiro e privatizar a rodo, que foi o que o PT fez. Emprestar dinheiro a juro alto. Mas beleza, fechamos aqui? Não, e rapidinho, claro. Só mais uma coisinha assim, para essas pessoas, a gente é o passado, sabe? O nacionalismo, isso aí é coisa do passado, agora é a globalização. É isso que eles querem, isso que eles acreditam, é isso que eles querem.
E abertamente é isso. Então é o seguinte, se nós formos os obsoletos porque a gente fala de Brasil, de projeto, de nação, puta, eu prefiro ser, cara, de verdade, de coração. Sim. É isso, né, Arthur? Nós estamos aqui traçando um risco no chão, né? Nós não estamos mais do mesmo lado, se é que estivemos. Dessa turma aí, né, cara? O PT, historicamente, ele submete a esquerda. É importante destacar isso aqui. Ele, na violência política, na violência do mundo parlamentar... Que temos que entender, na política, a gente também não pode ter moralismo com isso. Não, assim como eles não podem ter com a gente, se a gente não quiser fazer parte disso aí, né, Arthur? E eu diria o seguinte, pros ouvintes que estão preocupados com a unidade da esquerda e tal, eu acho que ela vem. Só que ela tem que ser construída como um projeto de poder no qual a gente coloque o PT no lugar dele. Entendeu? Que é o que o PT fez conosco no passado. O Brizola teve que engolir o sapo barbudo. E agora eles vão ter que engolir o nacionalismo em um projeto anti-imperialista. Padilha e Renato. Perfeito. Renato, posso passar pro bate-papo da conjuntura? O bloco com o pior nome do mundo. É o segundo bloco do Disparate, o bate-papo da conjuntura. Deu no Dispa, no dia 8 de maio. Texto aqui do Wallace Moreira é o seguinte: privatização da Eletrobras é criminosa. O governo prevê que todo o processo de privatização da Eletrobras, holding que detém o controle acionário das estatais federais de energia elétrica, gerará 100 bilhões de reais. A estimativa inclui o valor da outorga, fatia da União na companhia e venda de ações no mercado secundário. Não é a primeira vez que tentam enganar e espalhar mentiras para legitimar a privatização da Eletrobras. Outra vez foi a ideia de compra de ações por empregados com uso do FGTS. Isso muda uma gestão pró-valorização dos ativos? Não, diz o Wallace Moreira, Arthur. Eu acho que o Wallace ele deu na goela aqui, porque é o seguinte, tem várias coisas que a gente pode explorar nessa tentativa de entrega da Eletrobras e de destruição do nosso sistema elétrico nacional, porque é disso que se trata, né? Eu acho que a primeira coisa que o próprio Wallace Moreira vai trabalhar é mostrar como que ela, por ser uma empresa extremamente lucrativa, ela ajuda a desafogar o orçamento da União. Por exemplo, a direita liberal, muitas vezes, caricata, né, na sua histeria estética, né, fala assim, não, porque o problema do Brasil é a carga tributária, como se a carga tributária explicasse todos os problemas nacionais, né, a burocracia e a carga tributária. Só que o seguinte, critica-se muito isso e não se busca métodos alternativos de financiar a União. Um desses métodos, que já acontece aqui agora no Brasil, é o quê? São os dividendos estatais. É extremamente importante, existem países, por exemplo, a Arábia Saudita, que sobrevivem com dividendo estatal. A Aramco é o que banca o estado de bem-estar social saudita, que é complicado, né? A gente não vai aqui defender a Arábia Saudita, que não tem mínimo cabimento, mas enfim, quem banca a Arábia Saudita é a Aramco, né? A China também consegue financiar o seu estado por meio de dividendos estatais. A Eletrobras, uma estatal brasileira, teve lucro líquido de 4,9 bilhões. E ela indica recebíveis, ou seja, dinheiro que vai entrar no Caixa da União, de 44,56 bilhões até 2028. Quer dizer, se a gente quer diminuir o imposto, uma das maneiras é o quê? Dividendos estatais. É uma maneira de financiar a União, né? E ela tem em caixa 14 bilhões, quase 15, né? Ou seja, não dá pra dizer que ela é uma estatal ineficiente, né? Não só isso, ela tem baixa relação dívida e a sigla em inglês, né? EBITDA, né? Que é o lucro antes de impostos e tal, né? Ela tem 1,5 vezes isso. Quer dizer, ela não é uma empresa terrivelmente endividada. Muito pelo contrário, todos os indicadores contábeis da Eletrobras são saudáveis, né? O Daraújo, num texto no Revolução Industrial Brasileira, no dia 22 de abril, complementa esse argumento do Wallace, mostrando que é o seguinte... não só é uma empresa que tem um papel muito importante para o financiamento da União, que, enfim, isso é uma coisa que deve ser, como o seguinte, ela é essencial para manter a soberania econômica do Brasil, porque ela unifica o sistema elétrico brasileiro. É importante entender qual que é o papel da Eletrobras. Por exemplo, Itaipu, que é uma empresa binacional, ela é controlada pela Eletrobras. Eu não sei como é que ficou a Angra, né? Porque a Angra era de uma estatal, que acho que, se não me engano, uma subsidiária da Eletrobras, específica para a tecnologia nuclear, né? Mas ela também tinha participação acionária da Eletrobras, né? E o seguinte, o Fernando Henrique já
privatizou muito o sistema elétrico nacional, né? É importante lembrar, por exemplo, da entrega que o Mário Covas fez da Eletropaulo aqui em São Paulo, né? Isso é qualquer ouvinte que já passou por São Paulo, que conhece paulistas, sabe que a tarifa elétrica de São Paulo é caríssima. E ela é caríssima por quê? Porque foi entregue agora para um grupo italiano que comprou a Eletropaulo, né? E que explora, e que, enfim, toda vez que você paga na sua tarifa elétrica, em vez de aumentar a infraestrutura elétrica do Brasil e de São Paulo, esse dinheiro vai para Itália pagar acionista italiano. A minha curiosidade me obriga a interromper você, Arthur. Arthur e Renato, vou fazer uma pergunta muito simples. Vocês sabem, tem na ponta da língua aí, quanto vocês pagam de energia? Eu tenho. Porque eu tava numa pira de tentar verificar meu relógio, alguma coisa assim. Porque eu moro sozinho, eu tomo banhos de 5 minutos, desde que eu me mudei. Porque o aluguel subiu um pouquinho, falei... E minha conta, eu não sei como, eu passo o dia aqui no estúdio, eu vou em casa só dormir, tomo banho de 5 minutos. E eu paguei R$110 de conta de luz. Não, a minha gira em torno de 180. E em casa mora só eu e minha namorada, minha esposa. 280. Lá no Renato mora ele e família, né? Você, tua mãe, seus irmãos, né, Renato? R$280. R$280 é um absurdo. Aqui a Que gente... certamente pesa no orçamento doméstico. Claro, De todo de mundo. nós todos. De todos nós. Quem dirá de pessoas Com que têm... certeza. Que nós somos privilegiados aqui, de alguma forma, né? É um absurdo dizer isso, mas no Brasil a coisa é tão feia que a gente é privilegiado. E impacta no meu orçamento, seriamente. Eu fico imaginando. E digo mais pra vocês. Em São Desculpa, Paulo ainda Renato, pior. cortou o áudio? Quando eu morava ali na região do centro de São Paulo, na minha casa que o Álvaro conheceu bem ali, com meus amigos ali, a gente gastava 350, 390, cara. Isso é conta de luz que se paga, gente? Cara, eu acho importante a gente levar esse tipo de papo, porque eu cheguei lá, tava umas lâmpadas já de LED, que eu não sabia a potência das lâmpadas, de quantos watts era. Eu fui lá na loja de ferramenta, e comprei 3 lâmpadas de 8 ou 9 watts, salvo engano, que é a mais fraca possível. E troquei a casa inteira, isso já me custou uma nota. E a conta de luz veio, tipo, R$10 mais barata, cara. É um absurdo. É um completo absurdo. Não, e vamos Desculpa pensar... te interromper, Arthur. Não, e vamos pensar numa coisa aqui, que... Não, foi uma boa interrupção, foi uma ótima interrupção. Porque é o seguinte, vamos pensar numa coisa que qualquer coisa que você compre no supermercado, na gôndola do supermercado, vai ter eletricidade embutida. Né? Claro. Isso, quer dizer, tem um efeito sistêmico sobre toda a economia. Então, se, por exemplo, quando você compra um ativo que já tá ali feito, você tem que amortizar o seu investimento de carteira. E isso não vai aumentar em nada a capacidade de distribuição da eletricidade e nem de geração. Né? Então o cara vai botar um sobrevalor na tarifa para amortizar esse investimento. E isso vai ser pago por todo mundo. Porque isso vai entrar em todo bem industrializado no país e, enfim, vai entrar no componente de custo e com isso todo mundo vai pagar o quê? O acionista italiano. Né? E isso não tá aumentando, não tem tecnologia que tá vindo pro Brasil com isso, porque os caras já fazem investimento em carteira. A infraestrutura da Eletropaulo já estava toda montada quando eles compraram. E vai ser a mesma coisa com a privatização da Eletrobras. É aqui que eu quero ressaltar 2 coisas antes de seguir. Seguinte, a primeira coisa é que já houve um fatiamento terrível da Eletrobras, porque tiraram dela, né, as estruturas de gestão do sistema elétrico nacional. Por exemplo, o operador nacional do sistema, né? Com isso, aumenta os custos no limite, né? Porque você tem que manter toda uma estrutura administrativa paralela, tudo, enfim, toda uma coisa que você tira de dentro do seio da Eletrobras. E o principal, que eu particularmente acredito, é você tira a capacidade de planejamento do sistema elétrico nacional. Entre outras coisas, por exemplo, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, porque querem criar esse mercado que dizem que vai ser o santo graal da eletricidade do Brasil, que vai acabar com os apagões, né, que a gente vivia nisso até 2001, vamos lembrar, né, o apagão de 2001 no governo Fernando Henrique, que era o quê? Que são os comercializadores livres de energia. Esses grandes empresários, grandes fábricas e tal, que precisam comprar energia, compram energia no atacado ou fornecem energia, por exemplo, quando você tem uma usina de cana e você consegue queimar o bagaço, você tem um excesso de energia que você vende pro mercado, né? E o que eles acreditam? Eles acreditam que essa concorrência, né, vai supostamente diminuir o custo da energia. Só que, na verdade, o que a gente tem? A gente tem monopólios privados, né, cuja gestão é feita por organismos sensíveis à lobby, né,
que vão fazer o quê? Manter suas tarifas para agradar o mercado financeiro. É disso que se trata no limite, né? E se abole com qualquer perspectiva de se planejar, por exemplo, né? E aqui eu acho que seria o segundo ponto, as compras do setor elétrico, né? Porque, vamos lá, a infraestrutura elétrica, ela é uma demanda importante para o setor industrial brasileiro, né? Essas compras poderiam ser feitas de modo planejado a fim de ajudar a iniciativa privada com demanda por equipamentos elétricos que o Brasil tem a capacidade de produzir. A gente tem tecnologia para isso e a gente tem bons parques produtivos. Para citar só um deles, a WEG, lá no Rio, na Santa Catarina, que é uma importante indústria voltada para equipamentos elétricos e tal. E é uma indústria de alto valor agregado que a gente pode usar, instrumentalizar para um projeto nacional de desenvolvimento. E eu vou passar a bola pro Renato, mas antes de passar a bola, tem uma terceira coisa que é importante ressaltar que eu já estava esquecendo. A Eletrobras já é privatizada parcialmente. Ela é uma sociedade de economia mista. Quer dizer, existem acionistas privados na Eletrobras, assim como tem na Petrobras, tá? Ou no Banco do Brasil. Só para pegar aqui o dado certinho, você tem 28% mais ou menos na composição acionária da Eletrobras de outros, né? A União controla diretamente cerca de 52% do capital votante da Eletrobras, né? E os outros 17% estão na mão do BNDES-Par, né? Que é o quê? O Fundo de Participações do BNDES. Quando o BNDES... Eu acredito que é um dos melhores instrumentos econômicos do Brasil. A gente poderia fazer um disparate só sobre isso um dia, né? Fica registrado, né? Tá gravado, tá registrado. Tá gravado, tá escrito, né? Mas o BNDES-Par, ele também tem participação, né? Na Eletrobras. E como a gente bem sabe, né, o sonho da Faria Lima, o suprassumo da Faria Lima é destruir o BNDES, isso aqui é importante ser colocado, tá? E o sonho da Faria Lima é sempre o pesadelo do Brasil. Exatamente. Fica aí mais um bordão registrado. Ô Renato, diante desse cenário, isso se cumprindo, vem crise energética por aí com toda certeza, né? Algumas coisas eu só queria pontuar o que o Arthurzinho falou. Ele falou da causa da Eletropaulo, e a Eletropaulo foi vendida para uma empresa italiana, a Enel, né, que é uma empresa estatal italiana, né? Então, eu acho curioso de que eles vendem a nossa empresa pública para a empresa pública da Itália, né? Indo à parte da crise energética, o próprio Bolsonaro, essa semana, lá no cercadinho dele, onde ele faz a sua pregação matinal, ele falou que viria uma crise energética por aí por causa da ausência de chuvas, né? E a gente, mais uma vez, fica dependente de chuva, é uma coisa meio complicada, né, cara? A gente tá no século XXI, né? Ficar dependendo de chuva é complicado. Um país ainda como o Brasil, que tem capacidade para ter pelo menos 3 matrizes energéticas ativas, assim, sólidas, pelo menos. A gente vê uma sobrecarga dentro do sistema das hidrelétricas e assim... E ainda que a gente não esteja falando de várias matrizes energéticas, se for falar de falta de recurso hídrico no Brasil, é um absurdo. Com certeza. Isso é falta de planejamento. E aí isso, mais uma vez, vai passar porque a gente está falando. Eles querem vender essa empresa e vai acontecer em São Paulo. Essas tarifas que a gente ficou comentando aqui, até nos alongamos, de tão indignados que a gente fica com isso. E é isso que vai se transpor ao Brasil, não há nenhuma diferença. Então, quer dizer... eles vão provavelmente vender para alguma estatal de outro país, que é o que fizeram aqui em São Paulo, e a gente vai continuar pagando a conta homérica, tendo um serviço porco, e sendo que hoje nós temos um serviço sólido e com um custo mais razoável, e evidentemente uma empresa que é do Brasil, que é patrimônio do nosso povo, isso tem que ser valorizado. Ô Renato, eu acho que você deu na goela agora. Tem uma citação de um evento disparada de uns 2 anos atrás, se não me engano é o Alessandro Ottaviani, que ele fala uma coisa brilhante, ele fala assim, quando você não se planeja, você é planejado por alguém. Quer dizer, quem não se planeja é função do planejamento de ontem, né? E é exatamente isso, quer dizer, os países centrais, a Itália, mesmo os Estados Unidos, a Inglaterra, eles planejam suas economias. E planejamento não tem nada a ver com subtrair iniciativa privada. Muito pelo contrário, não existe iniciativa privada no planeta Terra que não se assente sobre o planejamento estatal de parte da economia. Isso é importante ressaltar. O segundo comentário que eu queria aproveitar, a deixa do Renato, é o seguinte, o Brasil muitas vezes tem essa preocupação ambiental, que eu acho legítima, né? Mas o Brasil é um dos países que menos consome energia per capita, tá? Para pegar aqui o ranking dos maiores consumidores, a Islândia, em 2020, consumiu, por habitante, 50 mil kWh.
tá? Deve ser um ano, aproximadamente isso. Os Estados Unidos consumiu 11 mil quilowatts, né? O Emirados Árabes Unidos, que não é nenhum país desenvolvendíssimo, né? Quer dizer, ele é muito desigual, né? Por conta do petróleo e tal, consumiu em torno de 11 mil também. Sabe quanto que é o consumo do Brasil? 2 mil quilowatts per capita. 2.330. Pra você ter uma noção, a gente pareia com países como Nauru, que é uma ilhazinha perdida na Oceania. Esse é o nível de destruição do Brasil. Quer dizer, esse índice de consumo de quilowatt por habitante mostra quanto que a gente tá às trevas. Tem uma imagem que todo mundo gosta de xingar a Coreia do Norte usando essa imagem, que mostra a Coreia do Norte apagada, né, com uma foto satélite, e a Coreia do Sul toda acesa, brilhante e tal, e isso é feito, enfim, pra atacar a imagem da Coreia do Norte, que é como é que se diz? O saco de pancada favorito da mídia liberal, sendo que é um país lutando contra o imperialismo, com vários outros países no mundo, né? Na verdade, quem tá apagado, sabe quem é? É o Brasil e os países de terceiro mundo que não planejam seu sistema elétrico. Padilha e Renato. Perfeito. Renato, tem algum arremate? Não. Tá ótimo. Nossa aula com o nosso querido Arthur Silva. Olha, Arthur, é um prazer estar contigo. Eu aprendo muito aqui no programa, viu, cara? Parabéns. Ai, comigo não é um prazer, tá, né? Beleza, então. Muito obrigado, contigo Renato. eu fico no telefone até porrada. Com você eu fico no telefone até 2 da manhã, meu amigo. Eu já sei teu beabá inteiro. É isso aí. Ô, Arthur, só pra fazer o advogado do diabo, Islândia, Estados Unidos, os caras devem usar aquecedor pra caralho também, né? Eu imagino que na Islândia, você pegou um ponto muito bom, inclusive. Na Islândia, por exemplo, a Noruega também tá entre os top, bem, né? Eles devem ter aquecimento elétrico. E tem outra coisa, aqui no Brasil, né, tipo... A gente acende a luz 8 horas da noite, né? Não, mas um ponto interessante de abordar com isso é que, assim, o grande consumo... Mas não faz diferença, no fim das contas. Não, até que faz, porque o grande consumo deve ser industrial. No caso da Islândia, aí eu não sei exatamente como é que é o sistema elétrico islandês, né? Mas eu presumo... E não deve ter muita indústria na Islândia também, né? Não, a Islândia é um país que ela só conseguiu crescer na época do neoliberalismo porque ela virou uma praça financeira. Ela é tipo uma ilha caimã, né? Porque a Islândia... Congelada. Ativos congelados, literalmente. Assim. Mas ela, na verdade, ela conseguiu prosperar graças a isso, né? A Islândia é um país muito complicado, né? Que é uma ilha no norte e tal. Mas, por exemplo, eu acho vergonhoso a gente tá, enfim, na lista dos últimos colocados, né? Só mostra que, assim, que a nossa indústria é completamente destruída, né? Essa que é a verdade. Porque a indústria vai ter várias fontes de energia, né? Não só energia elétrica, mas, por exemplo, o gás natural é um insumo cada vez mais importante para a indústria também, né? E esse índice aqui é um índice que só está preocupado com eletricidade. E o Brasil, por ter acesso a gás natural razoavelmente barato, tanto importando da Bolívia, como agora produzindo no pré-sal, o pré-sal, ele também tem gás natural, né? O único problema do gás natural do pré-sal é que ele tem um custo operacional grande, né? Por quê? Porque ele é extraído no mar, né? E não tem como você fazer gasoduto até o litoral. Então você tem que liquefazer ele no local de extração, trazer até o litoral e daí regaseificar e aí distribuir pelo sistema dutoviário nacional, que foi todo privatizado, enfim, né? A gente pode fazer A gente já falou disso uma vez, se eu não me engano. Ô Arthur, só quero fazer um PS rapidinho antes que eu esqueça, que é uma coisa que você falou da Islândia, e pro pessoal que tiver curioso, aquele documentário Inside Job, Trabalho Interno, que tem no Netflix, tem acho que diversas plataformas, e ele fala bastante desse caso da Islândia e da financiarização da economia e de como isso acabou com o país. Eu acho que é legal pro nosso ouvinte dar uma olhada nisso. Não, excelente sugestão, Renato, exatamente isso. Enfim, esse valor que, digamos assim, super desenvolveu a Islândia, fora, muito além das suas capacidades, digamos assim, industriais locais, tem justamente a ver com o quê? Com a Islândia ter se tornado um sócio menor no consórcio imperialista europeu e ter podido, digamos assim, extrair parte do valor que é arrancado aqui do terceiro mundo, que vai para eles, né? Essa que é a moral da história da Islândia. Enfim, para arrematar a questão, é o seguinte, a gente precisa com certeza diversificar a nossa base industrial de acesso à energia, né? Tanto gás natural, como eletricidade, como vários outros, né? Tem que diversificar as fontes de acesso à eletricidade, e isso não vai ser feito se a gente não conseguir se planejar. Essa que é a moral da história, Padilha. Perfeito. Podemos ir aqui para o giro de notícias, Renato, terceiro bloco do Disparate? Tô autorizado, galera? Autorizadíssimo. Então é o seguinte, Patrícia Campos Melo, Raquel Lopes e Júlia Scheib, na Folha de São Paulo, no dia 10 de maio, lançaram a braba da seguinte forma: CPI da Covid quer investigar a ação de Ernesto
pró-cloroquina no Itamaraty. Os senadores que compõem a CPI da Covid pretendem investigar o ex-chanceler Ernesto Araújo por ter usado o Itamaraty para garantir o fornecimento de cloroquina no Brasil. O depoimento... Que foi, Arthur? Você não me interrompe, mas não te pego de pau, né? O depoimento que inicialmente estava previsto para essa semana foi adiado para o próximo dia 18. Conforme revelou a Folha, o ex-ministro das Relações Exteriores mobilizou o aparato diplomático brasileiro para agir junto a outros países e evitar o desabastecimento do medicamento no país, mesmo após a OMS ter interrompido testes clínicos com a droga e depois de associações médicas terem alertado para a ineficácia e o risco de efeitos colaterais. Renato? Vamos lá. Eu queria só pôr fazer uma introduçãozinha aqui, uma coisa que eu acho que é pouco comentada na mídia. Não sei, tá dentro da pergunta, mas vocês vão entender mais pro final como isso se liga mais diretamente. O embaixador da Índia, que é muito amigo do Ernesto Araújo, muito próximo do Bolsonaro, ele ficou durante meses, principalmente no período de maio do ano passado, indo até as emissoras mais alinhadas ao governo, principalmente na Jovem Pan, divulgando a cloroquina e usando o argumento de que o seguinte: se a cloroquina não funcionasse, a Índia teria sido um colapso, porque eles não tinham mecanismos de efetuar um lockdown eficiente e não estava tendo morticínio ali, e eles tinham o costume de tomar cloroquina devido a outras doenças, né? E a cloroquina, de fato, para essas outras doenças tem alguma serventia. E ele saiu por aí divulgando, e esse cara ficou muito próximo do Bolsonaro, inclusive ele teve várias agendas. Eu tô planejando um texto para isso no Disparada, o nosso editor-chefe nesse momento vai falar assim, só mentira do Renato, como sempre, mas eu tô realmente dando uma planejada sobre isso, porque é uma coisa que é o seguinte: eles venderam durante esse tempo todo essa história da cloroquina, e curiosamente, quando explode os casos na Índia de Covid, o discurso da cloroquina aqui eles começam a apagar, as mídias bolsonaristas começam a sair. Eu acho que teve muito de uma influência, não sei até que ponto isso geopoliticamente se explica, mas também a Índia foi um dos países que mais vendeu cloroquina para o Brasil. Seguindo no assunto especificamente da CPI, evidentemente que o Ernesto Araújo fez uma atuação a nível global de busca desse medicamento que é absolutamente ineficaz, né? Ele partiu desde a Rússia e para os Estados Unidos miguelando, quer dizer, os Estados Unidos não distribuiu uma cloroquina para ninguém de lá, e aqui para o Brasil vendeu de monte, né? Incrível, eles são muito generosos, né? Dá um medicamento que salva as pessoas, é maravilhoso. A cabeça desse pessoal é uma coisa que não dá para entender, foge completamente do senso lógico. E acho que agora na CPI isso vai ser um ponto muito relevante. Acho que essa questão da cloroquina, do famoso kit Covid, desse absurdo todo, vai ser uma das coisas mais dolorosas ao bolsonarismo. Inclusive já há sinais dentro da mídia bolsonarista de que eles querem apagar esse episódio, dar uma diminuída, aí o Bolsonaro, quando se enfraquece muito, sinaliza novamente. É uma coisa que eles estão vendo que a faca vai pro brejo, que a vaca vai pro brejo, e ali tem um caminho. Ô Arthur, eu também fiquei com a mesma sensação do Renato de que o calcanhar de Aquiles do Bolsonaro na CPI vai ser mesmo a questão da cloroquina. Você tem a mesma impressão? Definitivamente, porque eu não quero ser muito repetitivo, mas a gente sempre reitera aqui, né? A medida que combate a pandemia é a vacina, ponto final. Você consegue salvar as pessoas postergando a contaminação com lockdown. E o lockdown num país como o Brasil, de economia informal, só é possível com auxílio aos pequenos empresários e auxílio emergencial para a população. É isso que se trata. O que acontece? O Bolsonaro não queria prejudicar a sua aliança, mais do que aliança, né? A sua íntima relação com a Faria Lima, né? E não queria justamente fazer essas medidas, que são as medidas absolutamente necessárias. Então o que ele fez? Ele criou um artifício retórico, que foi essa cloroquina, que era uma loucura, que o Trump também, enfim, entrou e tal. E aqui eu acho que o Renato deu na goela de uma questão muito importante, que é o seguinte: o primeiro-ministro indiano, que é o Narendra Modi, ele
havia um projeto, sobretudo na cabeça do Eduardo Bolsonaro, de se criar uma espécie de internacional da nova direita, né? Quer dizer, um organismo dessa direita que surgiu no trumpismo, né? E que procuraria, enfim, se organizar com um bloco internacional, né? E o Narendra Modi era um dos entusiastas disso, porque, veja só, há muitas similaridades do Modi com o Bolsonaro, né? Os dois têm uma falsa retórica nacionalista, né? O Modi, no caso, aproximando a Índia cada vez mais do guarda-chuva estadunidense, né? E o Bolsonaro colonizando o Brasil. É importante colocar isso. O Bolsonaro é um palhaço que tá aqui não só para humilhar o nosso país e implodir o Estado Nacional, como ser o nosso governador geral, como ser o representante dos Estados Unidos aqui, né? Então, essa iniciativa da cloroquina é parte dessa diplomacia esquizofrênica da nova direita, né? A gente tem que reiterar aqui, aproveitando que o assunto é Ernesto Araújo, um outro episódio que é muito similar a isso, que foi o episódio do 5G. Quem não lembra desse episódio, né? Que o Ernesto Araújo quis colocar a culpa da presença chinesa, né? Como se a China fosse quem comprasse a Eletropaulo, como se fosse a China que estivesse comprando todos os postos de petróleo. O investimento da China no pré-sal é marginal se comparado à Shell, à Total, às grandes petroleiras, as 7 irmãs transnacionais, né? Ainda que exista também, e também tem que ser denunciado, com certeza. Mas é minoritário ser comparado a isso, né? E o Ernesto Araújo quis colocar a culpa no Senado, né? E essa crise, né, do Ernesto Araújo com o Senado foi o pivô que levou à queda dele. É importante lembrar desse episódio, né? E esse aqui foi um episódio muito bom porque a Cátia Abreu teve o protagonismo nele, né? E mostra mais uma vez que os interesses do grande latifúndio não necessariamente contradizem os interesses nacionais. O que está imposto em jogo é a disputa da gente poder aproximar os empresários do interesse nacional. É disso que se trata, né? Mas hoje na CPI teve um desdobramento interessante também, que foi o depoimento do presidente da Anvisa, né? Que é se eu não estiver errado o nome, Antônio Barras Torres, né? É importante lembrar que o Antônio Barras Torres, ele também é militar, né? Ele é contra-almirante, ele é da Marinha, né? E ele foi lá, né? E lembrou as declarações do Eduardo Bolsonaro, sobretudo, né? As declarações do próprio Bolsonaro, o Bolsonaro pai, o presidente, a respeito da Coronavac, né? E como isso foi um problema pra Anvisa que naquele momento, né? Tava tentando justamente, como é que se diz? Registrar essa vacina importante pra gente poder combater a pandemia, né? Enfim, o que o Antônio Barras fez questão de ressaltar é que essas falas do Bolsonaro são contra tudo que a Anvisa preconiza. O Padilha e Renato. Perfeito, Renato. Eu vou adiante aqui, vou pro segundo item do nosso giro de notícias. O Thiago Rezende e o Fábio Pupo, no dia 5/5, na Folha de São Paulo, mandaram o seguinte: orçamento secreto bilionário de Bolsonaro banca trator superfaturado em troca de apoio no Congresso. Um esquema montado pelo presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado para aumentar sua base de apoio no Congresso criou um orçamento paralelo de 3 bilhões em emendas, boa parte delas destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas por preço até, veja só, 259% acima dos valores de referência fixados pelo governo. O flagrante do manejo sem controle do dinheiro público aparece num conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional e órgãos vinculados para indicar como eles preferiam usar os recursos. Ô, Arthurzinho? Aqui eu acho que tem várias camadas que devem ser exploradas, né? A primeira é que é o seguinte, a gente tem que criticar o Bolsonaro, tem que meter o pau nele. Ele é um governo colonial, de implosão do Brasil. Só que aqui, enfim, o Thiago Rezende e o Fábio Pupi colocam, digamos, nas entrelinhas, né? É uma certa crítica ao Centrão, na verdade, né? Porque o que tá posto em pauta, na verdade, era o apoio que o Centrão ganhou do Bolsonaro em troca de emendas, né? Tem várias camadas. A primeira camada é que é o seguinte: o produtor rural brasileiro precisa de apoio, isso é fato, porque senão ele fica entregue à dependência das trends de commodity, né? Das trends de soja. A gente falou no episódio passado disparada da ABCD, né? Que é a ADM, a Bunge, a Cargill e a Loa Dreyfus, que controlam quase todo o comércio exterior brasileiro de grãos, né? E se esse produtor rural não for apoiado, ele fica na mão delas. E ele também fica na mão na outra ponta, no que no petróleo chamam de upstream, né? Quer dizer, antes da produção, né? Os equipamentos necessários para a produção agrícola no nível de tecnologia necessário, requerido pelo mundo contemporâneo, né? E o que acontece? Isso aqui,
O correto era ter se feito isso com o apoio da indústria nacional, que pode sim produzir muitos desses tratores e muitos desses equipamentos necessários para a agricultura moderna, né? Agora, tem uma outra camada aqui que é importante, que é uma camada política necessária de se colocar, né? Como a gente vem aqui falando disparate, enfim, vários veículos também falam, o Bolsonaro, cada vez mais, ele vai perdendo apoio de suas bases que colocaram ele no poder, né? Então a Faria Lima já começa a se ver no espelho, a Faria Lima tá se vendo no espelho no governo Bolsonaro e tá abandonando, por quê? Porque é tão irracional o governo do Bolsonaro, que é o governo da Faria Lima, né? Que ele não conseguiu tocar minimamente o projeto neoliberal deles mesmos, né? De privatização, de destruição do orçamento, de destruição do Estado Nacional e etc, né? E alguns deles, como a gente viu no episódio do Manifesto dos Banqueiros, já começam a se perguntar se não era melhor ter apoiado o Haddad, que ia fazer um neoliberalismo azeitado e etc, né? O que acontece? Na medida que o Bolsonaro foi perdendo esse apoio, cada vez mais ele foi tendo que ceder ao centrão. Eu lembro de um episódio aqui no Disparate que a gente comentou uma longa notícia do antagonista, um longo comentário, na verdade, do antagonista, a gente comentou o comentário, né? No qual esse comentarista, ele falava com um interlocutor que ele não nomeava, né? E esse interlocutor dizia assim, a coisa mais querida, a coisa mais, enfim, almejada no Congresso é justamente um governo fraco, porque você consegue arrancar concessões. E uma dessas importantes concessões que foram arrancadas é o orçamento impositivo. O que é isso, o orçamento impositivo? O orçamento brasileiro, como ele é feito agora, o Congresso aprova e o Poder Executivo tem discricionariedade para executá-lo ou não, né, de acordo com as condições da política econômica, etc, né? O orçamento impositivo faz com que as emendas parlamentares sejam obrigatoriamente executadas, né? E é interessante porque no seu moralismo fiscal, né, vamos botar assim, o seu terraplanismo fiscal desses jornalistas da Folha, eles vão dizer que é o seguinte, eles vão botar como uma contradição o fato do próprio Bolsonaro ter tentado vetar um trecho do orçamento impositivo, né, um trecho da tentativa desse orçamento, dessas emendas, que era o que? As chamadas emendas do relator, que eram quando o relator ele consegue ter, digamos assim, um campo de manobra bastante vasto para negociar essas emendas, né? Na verdade, a minha leitura disso, eu não sei se os colegas vão concordar, é que o Bolsonaro estava tentando evitar perder totalmente o controle sobre o processo de negociação de emendas, que é um processo que sempre foi um processo importante para manter o controle do executivo sobre o Brasil. Existem muitos comentaristas, sobretudo nos anos 90, né, que era uma época que a ciência política no Brasil dizia que a Constituição de 88 era impossível de ser cumprida, e eles diziam que não era possível um presidencialismo brasileiro, né? E o que alguns cientistas políticos captaram a ideia de que existia no Brasil um presidencialismo de coalizão, ou seja, que o presidente ele tem poderes sobre o Congresso que permitiam com que ele mantesse a governabilidade do país, né? Um desses poderes essenciais era o controle sobre as emendas. Então o que acontece? Nesse cenário que a gente está vivendo um governo colonial, de implosão da autoridade nacional, o legislativo conseguiu arrancar esse importante pedaço do poder do presidente. E aqui, antes de passar a bola, eu queria só fazer uma defesa curta do presidencialismo, que é o seguinte: o legislativo, por natureza, e a gente pode discutir o porquê depois, eu não vou fazer isso agora, ele é reacionário. Né? Ele é reacionário. Ele quer manter o status quo. O presidencialismo, ele é capaz, digamos assim, de colocar um programa que rompa parcialmente, enfim, com muitos problemas, com o status quo, né? Então, o que acontece? Por isso que eu sou praticamente contra o parlamentarismo, né? Porque o parlamentarismo significaria a implosão de qualquer possibilidade da gente construir eleitoralmente uma alternativa de projeto nacional, né? E o que está se colocado em questão com esse orçamento impositivo é justamente isso. A gente está vivendo uma espécie de semi-parlamentarismo no Brasil. Essa que é meio que a moral da história, o Padilha e Renato. Renato, tinha pedido a palavra? Eu acho que é o seguinte, só para explicar para o nosso leitor mais desatento, assim, o Bolsonaro ele estava distribuindo dinheiro via trator superfaturado. A gente sabe como é que funcionam as coisas na política, né? Ninguém aqui é criança, assim, a gente sabe que todos têm interesses locais, inclusive eles têm legitimidade para pleitear esses interesses locais, né? Agora, qual é o objetivo disso? No caso do governo Bolsonaro, a gente sabe qual é que é. É aprovar essa loucurada liberal, segurar a barra do genocídio em massa que ele está promovendo. Agora, também tem que ter uma dimensão de que essa ferramenta de distribuição de verba de emenda é uma coisa que é o seguinte: será que o governo federal consegue chegar nos rincões do Brasil, como esses representantes chegam direcionando essas emendas para construir ponte no interior do Pará? Sabe? Eu acho que também a gente não pode demonizar
esse tipo de emenda parlamentar. Acho que tem sua importância, sim, no Brasil. E a mídia tem chama isso de toma lá da cá, e isso aí ficou uma terminologia muito pejorativa, mas o jogo político faz parte disso. O Brasil é um país muito grande e esses deputados têm a legitimidade para pleitear uma parte da fatia para resolver problemas locais. Evidentemente que o ideal que fosse com alguns mecanismos de controle que impedissem aquelas coisas que a gente sabe que acontece. Mas eu acho que a gente não pode pegar pelas exceções, né? Eu ainda tenho a esperança de que a regra é que realmente há demandas locais e eles pleiteiam por isso. E tem ficado cada vez mais difícil distribuir de uma forma natural, até porque, como o Arthur disse, o governo é muito fraco. Então, apesar de ele ser refém, ele também fica refém das contradições do Congresso. Então é uma questão que ele fica tendo que esconder, maquinar. É um governo muito, muito fraco. Eu acho que sem precedente quase na história moderna do Brasil. E a gente está aprendendo com ele, né? Agora, só para reiterar isso, o toma lá da cá não é necessariamente ruim, ele só precisa servir a algum projeto realmente nacional. Perfeito, concordo plenamente. Eu vou adiante aqui, é nosso terceiro tópico das notícias. É o seguinte: Ciro acena a mercado e inclui economista liberal em equipe de pré-campanha para 22. Em sua guinada rumo ao centro visando a eleição no ano que vem, o ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, ampliou o seu leque de colaboradores para incluir economistas liberais. A principal adesão é a de Paulo Rabelo de Castro, ex-presidente do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, no governo Michel Temer, que fez mestrado e doutorado na Universidade de Chicago, mais famoso centro difusor do liberalismo econômico mundial. Os dois tiveram uma conversa telefônica há 20 dias por iniciativa de Rabelo, que se dispôs a colaborar com Ciro na parte econômica. Ficaram de conversar pessoalmente assim que a pandemia der uma trégua. Ele, Rabelo, aspas para o Ciro aqui, Arthur, ele, Rabelo, me ligou e me deu uma grande alegria, dizendo que estava vendo a minha luta e que tinha vontade de ajudar. Arthurito. É o seguinte, ouvinte, eu imagino que muitos do campo nacionalista ficaram, como é que fala? Sobrancelha levantada ao ler isso e tal, mas eu vejo como um movimento muito positivo, e eu vou dizer o porquê, né? É importante primeiro ressaltar o seguinte: além do Rabelo, né, o Ciro também conversou com o Pércio Arida e o André Lara Rezende, né? O André Lara Rezende, em particular, ele vem fazendo um movimento nas colunas de opinião que ele faz em jornal, em artigos publicados, em entrevistas e tal, criticando o neoliberalismo e a política monetária, do qual ele foi um dos principais pilares, digamos assim, e, digamos assim, ajoelhando no milho, ainda que de maneira muito incompleta, tá? Mas o comentário que eu queria fazer é o seguinte: contar uma historinha primeiro, né? A família do lado do meu pai, ele é de uma pequena cidade no interior de São Paulo chamada Itapira. Em Itapira tinha um... Não é a Itabira mineira, terra de Carlos Drummond de Andrade. Não, é Itapira com P, né? E Itapira tinha um intelectual de origem italiana, mas brasileiro, ítalo-brasileiro, né, chamado Menotti Del Picchia. E o Menotti Del Picchia assinou um manifesto, digamos assim, político da Guerra de 32, ou seja, o levante das oligarquias paulistas contra o governo nacionalista Getúlio Vargas, né? O que o Getúlio fez, né? Depois que derrota em armas o levante reacionário de São Paulo, ele chama o Menotti Del Picchia para ser um dos intelectuais que vão montar a estrutura estética do Estado Novo e do governo getulista. Então, aqui, isso mostra que exatamente que o projeto revolucionário e nacionalista do Brasil, de libertação nacional, é um projeto que busca agregar. Eu vou citar outro intelectual, só para ficar na esfera dos intelectuais, que é Alberto Pasqualini. O Pasqualini, ele vai escrever as diretrizes do trabalhismo e, enfim, vai, digamos assim, lançar as pedras fundamentais do trabalhismo enquanto ideologia estruturada e pensada, né? Retrabalhando o castilismo, retrabalhando o positivismo gaúcho e tal, e várias outras ideologias anti-imperialistas que o Brasil já tinha desde a época do Império, né? E vai, enfim, lançar as bases do trabalhismo. Só que, em algum momento do Estado Novo, ele foi oposição ao Getúlio, né? Ou seja, o trabalhismo, enfim, o nacionalismo brasileiro e a libertação nacional sempre soube agregar, inclusive, as forças de oposição, né? É isso aqui que eu quero ressaltar. Porque é o seguinte: o Brasil é um país muito vasto,
muito heterogêneo, e a gente tem que conseguir manter a coesão nacional, né? José Bonifácio, que é o patriarca da independência, tinha obsessão com isso, e a gente tem que ter obsessão com isso também, de manter a integridade nacional e de buscar montar um movimento anti-imperialista e nacionalista, congregando todas as forças, inclusive a oposição. Isso que eu quero ressaltar, tá? O que acontece? Segunda camada do comentário que eu faria, e aqui eu vou citar o próprio Rabelo, né? Ele diz o seguinte, num jogo de palavras, né? Ele diz que o governo Ciro ele não será o posto Ipiranga do governo Ciro, né? Mas o grito de Ipiranga, quer dizer, ele já captou a atmosfera nacionalista que, enfim, que viceja no cirismo, né? Agora, o que eu quero, enfim, quem eu acho que arrematou com um tiro de sniper essa brincadeira foi ele. Como se fosse o Vassili Zaitsev? O Vassili Zaitsev, grande sniper da guerra. Sniper soviético, o matador de nazistas. É bom lembrar, bem lembrado, que estamos comemorando o dia da vitória da União Soviética na Grande Guerra Patriótica. Opa! Não, foi 9 de maio, mas enfim, foi... Fica o aplauso retroativo. Mas eu quero citar o Anduva, né? E o Anduva deu um tiro de Vassili Zaitsev na cabeça. O Anduva que eu vou revelar quem é aqui. Quem é o Anduva? Vou revelar, Renato. Chegou a hora. Vou revelar quem é o Anduva. O Anduva é o Antônio Duarte Vargas. Exatamente, ele mesmo. O Anduva, o que ele mostra? A primeira coisa é que o Rabelo, ele entra junto com outros economistas que já estiveram na elaboração do PND. Entre eles, né, sobretudo, o Nelson Marconi e o Mauro Benevides, né, que foi secretário de Planejamento do Ceará, né? Mas o Rabelo, a despeito da formação ideológica dele liberal e de como ele circula na Faria Lima, ele é mais do que esse interlocutor com a burguesia financeira, que a gente vai precisar ter. E isso é uma coisa que eu quero ressaltar. Ele é um interlocutor que foi do mais alto grau, da mais alta escala da tecnocracia estatal, né? E ele é extremamente articulado no sistema partidário. Ele passou pelo IBGE e passou pelo BNDES. E quando ele passou pelo BNDES, no início do governo Bolsonaro, o Bolsonaro ainda estava com o apoio da Lava Jato, né? Ele estava naquela atmosfera lavajatista, de antipolítica, de criticar todo o aparato de planejamento econômico do Brasil, de destruir o Estado Nacional, né? O Rabelo, ele estava no governo do Temer, me perdoem. No governo do Temer. No governo do Temer também vicejava essa atmosfera lavajatista, pior ainda, mais forte do que no governo Bolsonaro, né? O Rabelo foi e defendeu os investimentos da BNDES, inclusive em países que são vítimas número 1 da ideologia liberal e colonialista que viceja no país, ou seja, na Venezuela, em Cuba, o Porto de Mariel, o famoso Porto de Mariel, que foi um investimento brilhante que ajudou a fortalecer a indústria nacional brasileira, porque quem construiu foram empresas brasileiras, né? Enfim, isso é outro papo, né? Mas ele defendeu esses investimentos, né? E quando ele passou pelo IBGE, ele também defendeu a realização do censo, que agora está sob ataque, né? Então, eu preciso colocar isso, porque o Rabelo, isso que o Anduva está colocando, ele é mais do que um interlocutor com a Faria Lima com quem a gente vai precisar negociar, reitero. Isso sempre esteve no mapa, né? E isso é parte de qualquer governo nacionalista brasileiro. Getúlio fez isso, Jango fez isso, o Brizola tinha o Plínio Salgado apoiando ele, né? Vamos lembrar disso. Plínio Salgado, quem não sabe, é o principal nome do integralismo. Ideologia que sempre foi contra o trabalhismo, sempre foi contra a tradição varguista, né? Vargas, inclusive, pegou em armas, literalmente, contra o integralismo, né? Ou seja, isso sempre teve em mente. Mas mais do que o interlocutor, com a nossa oposição, com a Faria Lima, ele também passou pelo sistema partidário e pela tecnocracia estatal, defendendo órgãos centrais como o IBGE e o BNDES, né? E não só isso, em muitos artigos de imprensa, né, ele critica o teto de gastos, a austeridade suicida, o austericídio, né, a austeridade fiscal suicida que o Brasil, no terraplanismo fiscal que seja no país, adota, né? Ele também critica as privatizações, embora, aqui temos que ser claros, né, ele critica só pelo valor, que muitas vezes é criminosamente baixo, como a gente viu na Eletrobras, né, dessas privatizações, né? E o Rabelo, ele tá afiliado no PSDB do Gilberto Kassab, tá? Ele tem uma vida partidária longa, né? Ele passou... PSD. Eu falei errado? Falou PSDB. Não, é o PSD. Atenção. No PSD do Kassab, ele tem uma vida partidária longa, né? Ele passou pelo Partido da Assembleia de Deus, que é o PSC, né? Ele chegou a disputar, acho que presidência, se eu não me engano, pelo PSC. E é importante ressaltar que o Rabelo, além de ser interlocutor com a Faria Lima, também ajuda
o grupo nacionalista, enfim, a pré-campanha do Ciro, a construir pontos com o tal do Centrão, que é o grande desafio que a gente rachar o Centrão. Buscar atrair o Centrão. Então, ele tá no PSD, então ele também vai estar junto com o Kassab e vai ajudar a crivar o apoio, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Junto com o Eduardo Paes e com o pessoal do DEM, né? O César e o Rodrigo Maia, que talvez estejam já de malas feitas pra sair do DEM, né? Não sei em que pé que ficou essa história. Mas enfim, pra arrematar, né? 3 coisas sobre o Rabelo. Ele é liberal? É. Ele converge com a gente ideologicamente? Não. É importante ressaltar isso. Só que o nacionalismo brasileiro, ele agrega, e a gente precisa ter interlocutores com nossa oposição. Isso é extremamente importante. Ele não vai ser o único. Ele vai estar junto com o Marconi e junto com o Benevides, né? Ou seja, ele continua dentro de um projeto de soberania econômica e de libertação nacional, né? E a terceira coisa é que, embora ele tenha essa ideologia liberal, ele foi um defensor de importantes partidos estatais do Brasil, como o BNDES e o IBGE, e tem vida partidária, ou seja, ele não vem dessa maré da antipolítica. E é isso, Renato. Eu acho que é o seguinte, eu acho que ele fez um papel relevante até ali, dentro dos limites do possível, na gestão dele. E perto dos assim, eu vi muita crítica em relação a isso, e perto dos liberais que estavam do lado de lá, perto do Joaquim Levy, o Paulo Rabelo de Castro é o próprio Keynes, né, cara? E, assim, é natural que num projeto nacional de desenvolvimento amplo, como o que a gente está pretendendo, a gente dialogue com as mais diversas correntes, da cadeia produtiva, dos interlocutores, dos mais diversos setores do Brasil. Agora, eles têm que estar submetidos ao PND, a um plano de desenvolvimento bem elaborado, a um plano que já está em andamento, e eles estarão submetidos a isso, e dando a sua contribuição, principalmente como um tecnocrata. Ele é um tecnocrata muito competente. E assim, no Brasil, graças ao desmonte do Estado brasileiro, nós não temos muitos desse tipo, não, infelizmente. Então ele é uma figura que eu acho que pode ser importante, evidentemente submetido às diretrizes do Plano Nacional de Desenvolvimento, mas acho que é uma figura interessante a observar, mas já com boa vontade. Exatamente, Renato. Eu acrescentaria que é o seguinte, muitas críticas que se faz a gente, tem um texto que eu gosto muito, que é contra o politicismo vulgar. Se você entrar no Disparada agora, ouvinte, e procurar lá na barra de procura politicismo vulgar, tem um texto muito bom, que um interlocutor, né, dentro da esquerda, questiona qual seria supostamente a ala da burguesia que apoiaria um projeto nacional de desenvolvimento, né? E certamente não é a ala da Faria Lima, não é a ala liberal, não é a ala ideologicamente ligada a Chicago, né? Mas o que importa é o seguinte, um projeto efetivo submete as outras alas, e a gente precisa de interlocutores com quem a gente submete. É isso que é a grande lição de Getúlio para como se faz uma revolução no Brasil. É tão louco como o Brasil funciona. Eu gosto muito de um conceito lá do Guerreiro Ramos, que é o conceito de diretório político, que é o seguinte: o Brasil, como ele é um imenso império heterogêneo, ele precisa ser capaz de congregar esses interesses divergentes, que inclusive tem uma espacialização, né? E o Getúlio ensinou a gente que é o seguinte: você submete e você puxa o cara para negociar depois, entendeu? Então o Rabelo, ele vai cumprir essa importantíssima tarefa, e ele não é qualquer cara. Digamos assim, da Faria Lima liberal, né, como o Renato bem colocou, ele é o Keynes dos caras, entendeu? Porque ele defendeu o IBGE, defendeu o BNDES, enfim, ele não é um liberal comum como qualquer outro, e a gente vai precisar de interlocutores, e é esse o ponto. Desculpa que eu tava vendo os placares da Libertadores da América, confesso aqui. Quer saber, Renato, como ficou os jogos? Por favor, tá esperando. O Flamengo empatou por 2-2 com o La Chilera no Chile. O Palmeiras venceu o Independente Del Valle por 1-0. O Santos derrotou o Boca Juniors aqui em Santos, na Vila Belmiro. O Internacional levou a virada do Deportivo Táchira. Pela Sul-Americana, o Atlético Paranaense venceu e o Bragantino venceu o Emelec em Bragança Paulista. Pegou essa aí, o giro da rodada? Tem até giro da rodada agora no Disparate, cara. Bom demais. E bom saber que o time de Palestra Itália encantou o Brasil novamente e que o time da Van empatou. Perfeitamente. Vamos aqui pro último bloco, o Disparate Responde. Dessa vez a pergunta do Dixon.
Ô, olha o Dixon aqui, o Dixon, camarada lá de Varginha, Minas Gerais, grande amigo, viu? Leitor do Disparada. Ele que é um dos caras que acessa o disparada.com.br/doe e contribui, que eu sei. E ele manda aqui, Arthur Padilha, acho que ele ainda estava desavisado da presença recorrente do Renato. Ele pergunta o seguinte: quando teremos uma CPI da carteira podre que o Banco do Brasil vendeu ao BTG Pactual do senhor ministro Paulo Guedes? Valor pago 300 milhões, valor de ativos da carteira 3 bilhões. Ô Dixon, você pegou na goela. Agora, deu na goela. Deu na goela. Agora usei o bordão certo, deu na goela. Porque é isso, se depender do lobby da Faria Lima, nunca, né? Tudo que eles querem, na verdade, é retalhar justamente os instrumentos financeiros, os instrumentos bancários, os instrumentos de financiamento que o governo federal tem, né? E que permitem que a gente contorne o monopólio que a Faria Lima tem sobre o controle de investimentos do país. Agora, o que ocorre é que é o seguinte... eu acho que deve haver essa CPI, no futuro governo nacionalista, a gente precisa rever muitas coisas. A privatização da Vale foi um crime. E o PT jamais tocou nesse vespeiro. E é super fácil de tocar, porque, por exemplo, existem ativos da Vale que foram vendidos a preço zero. Eu sei um ativo, pelo menos, que é o complexo de ferroviário que liga o minério de ferro lá em Minas, né, da Vale, onde ela extrai, com o porto aqui de Santos e passa pela Cosipa, em Cubatão, que é a siderúrgica que tem aqui na Baixada Santista, em São Paulo, né? Essa linha de ferro, que é importantíssima para a indústria nacional, foi privatizada a valor zero. Tem depoimento disso. Depois eu caço e jogo no Twitter, porque é sensacional isso mesmo. Então, tudo isso tem que ser revisto numa gigantesca CPI, né? O Banco do Brasil foi retalhado durante o governo do Bolsonaro. Ele foi entregue... É importante ressaltar que o Paulo Guedes, ele é a lumpenburguesia, quer dizer, ele é a parte da Faria Lima mais chorumenta, mais... Enfim, literalmente o resto da tralha, entendeu? E ele tinha pequenos esquemas... Ele é a xepa Faria Limer? Ele é a xepa Faria Limer, né? E daí ele tinha pequenos esquemas como esse, de repassar os ativos dos bancos públicos brasileiros a preço zero, né? O sonho dos caras é continuar isso, Padilha. Renato, quer dar uma pincelada ou posso ir pro jabá? Pode ir pro jabá, porque o Arthur ele já falou tudo que tinha que ser falado. Deu na goela, acho que eu acertei. Deu na goela, cercou o frango e aparou as arestas. Vou pro jabá aqui então. O Questão Nacional em Debate, iniciativa do Disparada, que recebe nomes de peso de verdade na defesa e no debate profundo sobre o Brasil, está em novo formato, mais arejado e de nome novo. Questão Nacional. Então não perca o próximo programa. O Arthurito aqui, junto do Diego Pautasso, vão receber novamente o ex-ministro Aldo Rebelo e o Luciano Rezende para discutir o papel da agricultura no desenvolvimento nacional. Dia e hora, segunda-feira, 20h, no YouTube do Dispa. O dia é 17/5, certinho? Queria dizer também que o Questão Nacional e o Disparate e todas as outras iniciativas do Disparada são possíveis graças à contribuição de vocês somente. Então, para dar essa essencial ajuda, acesse o disparada.com.br/doe e solta os cobres. Ô Renato, agradeço mais uma vez a presença, espero contar com você na semana que vem, e aí se vier 3 vezes, eu acho que a gente pode considerar a tua aquisição em definitivo. Eu acho que vou ficar, viu, cara? Eu fui devagarzinho assim, mas acho que vou ficar assim, cara. Semana que vem eu tô aí de volta. Prazeraço então, Renato. Arthur, obrigado mais uma vez pela parceria da semana. Eu acho que o Renato já cumpriu o estágio probatório e já tá dentro, cara. Já tá dentro? Já tá dentro, minha opinião é essa. Mas então, muito obrigado, internauta. Foi uma honra poder palpitar aqui no Estúdio Elétrico Padilha. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Obrigado por deixar... Agradecer... Oi, Renato. Eu não dei boa noite, boa tarde, não me despedi do nosso internauta, então fui mal educado e sabe que Dona Nara me criou muito bem, né? Então dizer ao nosso amigo internauta, obrigado pela paciência e agradecer ao Arthur, ao meu compadre Álvaro Padilha, por esse convite tão gentil. Tô muito feliz. Obrigado. Já que o Renato citou a comadre Nara, e qual é o nome da tua mãe? Da minha mãe? Patrícia.
a Patrícia, mãe do Arthur, a Nara, mãe do Renata, Edna, minha mãe, um abraço de Feliz Dia das Mães e a todas as mães do Brasil, do nobre ouvinte, que permitiu mais uma semana que a gente entrasse na casa, no fone, no carro. É um prazer estar na presença de vocês, ajudando a matar o tempo em tempos tão difíceis. Como vocês sabem, semana que vem a gente tá de volta. Compromisso marcado. Esse foi mais um Disparate. E eu fui. Até mais. Tchau, tchau. Eu vou.